Oi, que bom que você está aqui no 2º Congresso Nacional de Coaching para Mulheres, assistindo a essa palestra Se Toca e Goze a Vida. Eu sou a Thaís Plaza, eu sou empresária, proprietária da Doce Sensualidade, uma loja super gostosa que fica em São Paulo, que vende produtos, acessórios de sensualidade, de erotismo, então vale a pena conhecer. E também sou terapeuta sexual, palestrante, realizo um trabalho muito forte com mulheres para trazer o empoderamento feminino através da sexualidade. Quando a gente fala de sexualidade, o que te vem à cabeça? Quando eu falo sexualidade, qual é a primeira palavra que vem meio que sinônimo de sexualidade? Geralmente, quando eu faço essa pergunta para as pessoas, a resposta ela vem muito ligada a uma palavra: sexualidade como sinônimo de sexo. Sexualidade como se a gente só fosse falar de relação sexual e a dois, a minha relação com o outro. E aí, só por esse começo, já valeu você assistir a minha palestra, caso você não saiba. Caso você saiba, é só um reforço da importância dessa informação. Sexualidade não é sinônimo de coito, sexualidade não é sinônimo de sexo. O sexo é uma das partes desse conceito tão amplo e importante, porque sexualidade é sinônimo de vida, é a energia que nos movimenta, que está presente em tudo que nós fazemos. A sexualidade é a forma com que a gente toca, com que nós recebemos o toque do outro, envolve os sentidos, o olfato, o paladar, a audição, o tato, a visão. Então, toda a forma com que a gente se relaciona com esses sentidos tem a ver com a nossa sexualidade. Como a Organização Mundial da Saúde nos coloca, sexualidade é sinônimo de qualidade de vida, é sinônimo, portanto, de saúde física e mental. E quando a gente fala de sexualidade, tirando um pouco desse aspecto de sexo, é porque, quando eu falo, por exemplo, que eu sou terapeuta sexual, as pessoas já pensam que eu trabalho com sexo, que eu vou vir para cá para ficar dando dicas apenas de masturbação, de qual é a melhor forma de trazer prazer para o outro, ou esse tipo de assunto, como pôr fogo na cama, como fazer um sexo anal, então sempre relacionado ao sexo. E quando eu falo que eu trabalho com sexualidade, a sexualidade é a forma com que você se relaciona com você mesma. Antes de querer amar ao outro, é importante que você se ame. Antes de você querer proporcionar prazer para o seu parceiro, para a sua parceira, é importante que você saiba, principalmente, o que é o prazer para você. Quais são suas zonas erógenas? Qual é a forma com que você gosta de ser tocada? Qual é a forma com que você não gosta de ser tocada? Mas, principalmente, como funciona o teu corpo? O que é a tua região íntima? Como se estimular e gerar maior prazer? E aí vem uma palavra que eu acho importantíssima, que se chama autonomia. Esse trabalho que eu faço de sexualidade é justamente para trazer uma autonomia do prazer. Para que a mulher realmente, eu falo que é um empodere-se com PH, é para ela se empoderar, sabe? De empoderar-se. E aí quando você tem isso, essa autonomia do prazer, essa autonomia do orgasmo, fica muito mais fácil de você se relacionar com qualquer pessoa. Ou se você não precisar ou não quiser ter ninguém naquele momento para se relacionar, você consegue ter uma vida sexual ativa, sua sexualidade plena e feliz, sem necessariamente ter alguém responsável por isso. E sabe por que eu digo isso? Porque nós fomos educadas a terceirizar o prazer. É como se o meu orgasmo dependesse da performance de uma outra pessoa. Então, eu sou casada e para que eu seja feliz sexualmente,
o meu marido precisa fazer com que eu goze, com que eu tenha orgasmos, com que os estímulos sejam positivos. E se o meu marido não consegue fazer isso, aí o problema é dele, é uma incompetência, uma inabilidade dele. E aí a gente fica nessa de terceirizar o nosso prazer, de esperar que exista uma outra pessoa ou um outro alguém que seja capaz de proporcionar esse prazer pra gente. E esse é o primeiro erro, porque muitas mulheres acabam caindo em relacionamento tóxico, aquele relacionamento que não faz bem pra ela, que o homem a maltrata, que o homem não elogia mais ela, que ela realmente não sente nenhum motivo pelo qual ficar com aquela pessoa, porém, na cama ele me faz ir para as estrelas, na cama ele é maravilhoso, e aí por uma questão, sabe, de sexo, de relação, ela fica com aquela criatura que não a faz feliz, só mendigando o orgasmo e o afeto. Isso não é legal. Outra coisa que é muito comum, né, de acontecer quando a gente fala dessa terceirização do prazer, é que a mulher, quando a gente fala de prazer, ela ainda não se vê dona do próprio corpo. E aí eu vou trazer um ponto super relevante dessa palestra do Se Toca Aqui, do Se Toca na Mente. Quando nós somos pequenas, a nossa sexualidade já está sendo construída. Quando você que está me assistindo estava ali pequenininha, conhecendo o teu próprio corpo, tocando, sentindo essa experiência, ali a construção da sua sexualidade já começou. Vou trazer uma situação para essa nossa palestra. Imaginem que aqui dentro desse espaço está rolando uma festa e aí tem um casal que traz gêmeos, uma menina e um menino, Mariazinha e Joãozinho. Nessa festa, o Joãozinho começa a tocar o seu pênis. Então ele vai lá, gosta de brincar, o incrível Hulk. Então o menininho começou ali a tocar o pipizinho, a puxar. Passa o pai e vê essa situação do menino tocando a sua região íntima. O que ele costuma falar? Em pleno século XXI, pasmem mulheres, que é muito comum ouvir frases do tipo: "Este é meu menino, esse moleque vai ser um pegador, segura suas cabritas que meu bode tá solto." Quem nunca ouviu frases desse tipo? Agora, e se essa mesma situação acontece com a Mariazinha? Mariazinha tá com a mão na pepequinha, passa o pai ou passa alguém e vê a menina ali tocando sua região íntima. Que frases que ela escuta? E aí, novamente, em pleno século XXI, pasmem meninas, mas é capaz dela escutar frases como: "Tira a mão daí, é feio, é sujo, é pecado, menina direita não faz isso, fecha essas pernas, tenha modos", e ó, tapa na mão. Quando não, tapa na menina. E aí nós somos construídas num universo de repressão em que a gente não é estimulada a conhecer o nosso corpo, a gente não é estimulada a nos tocar, a sentir como que ele funciona, porque quando a gente coloca a mão, repressão. E por outro lado, aquele que muitas vezes vai se relacionar com a gente é extremamente estimulado. Ele mexe, ele puxa. Uma outra questão é a própria forma com que os nossos genitais se apresentam. O homem, ele tem um genital que é, né, exposto aqui, ó, o incrível Hulk, né, o pênis. Então ele vai fazer xixi, ele segura o pênis, e se ele não segura e começa a fazer xixi e começa a cair fora da privada, a mãe vem e fala assim pra ele: "Segura esse pinto, menino, segura esse pipi, mija certinho, mira." E aí ele vai tomar banho, lava esse
pipi direito. E ele começa a puxar e põe pra cá e põe pra lá. E quando ele começa a lavar, ou quando ele começa a fazer xixi, quando ele começa a manusear o pênis dele, sensações mágicas acontecem e dificilmente ele é repreendido. Ele mexe livremente e ele é super estimulado. E aí entra um outro aspecto que faz parte da construção sexual do homem, que é a pornografia. E aí ele assiste um vídeo pornô, um filme adulto, ou ele vê uma revista, ou às vezes até numa novela ele vê uma cena mais quente e ele grava isso na memória e ele vai lá e ele brinca, e os estímulos estão aí, super soltos. E segura suas cabritas que o meu bode tá solto, o bode vai solto. Vocês já ouviram o inverso? Segura seus bode que a minha cabrita tá solta. Essa cabrita não vai dar, essa cabrita vai distribuir. Nunca, né? Porque a construção da sexualidade da mulher, ela nunca vai pro estímulo, pro vai lá, conhece teu corpo. A educação sexual da mulher, ela geralmente é repressora. Ela tá muito ligada a essas frases que eu falei para vocês. E o que acontece além de tudo isso? A nossa região íntima, ela é uma região íntima mais interna. Então, quando a gente está excitada, a mulher não olha para baixo e fala, opa, tô excitada. Ela pode até sentir algumas coisas, alguns arrepios, uma taquicardia, enfim, mas ela não consegue visualmente entender o que é o prazer dela, assim como o homem. Mas uma questão importante, além desse aspecto físico e visual, é que quem comanda a sexualidade, e principalmente das mulheres, é esta criança aqui, ó. Sabe quem é? O cérebro. É o cérebro que comanda a festa toda. E a mulher, ela não tem um repertório para sexualidade. Eu brinco que é como se fosse um desktop do computador, sabe? O computador dos homens tem várias pastinhas ali na área de trabalho com arquivos de sacanagem. Vídeos, fotos, situações corriqueiras do dia a dia. E ele tem várias formas de estimular o seu cérebro. Já a mulher, a pastinha, sabe, a área de trabalho da mulher, é difícil você encontrar uma pastinha escrito sexualidade, sexo, sacanagem. Por quê? Porque ela tá pensando no trabalho, ela pensa nos filhos, ela pensa em que horas que ela tem que acordar no dia seguinte quando ela tá no vucu-vucu com o parceiro. Se o filho tá fazendo barulho, será que ele tá ouvindo que eu estou no vucu-vucu com o parceiro? Então ela tem uma série de preocupações, de assuntos ali na cabeça dela, mas na área de trabalho, dificilmente ela coloca uma pasta chamada sexualidade, sexo, sacanagem. E aí, quando vai para a cama, a gente tem homens super estimulados com mulheres que foram criadas de uma forma super repressora. Quando eu falo sobre isso, também é interessante colocar que se você tem um filho e uma filha pequena, e aí você tá numa festinha e acontece essa situação, e a Mariazinha começa ali a se estimular na frente das pessoas, colocar a mão. Primeira coisa que você tem que entender é que isso não é masturbação se ela é uma criança. Porque ela nem sabe o que é masturbação. Masturbação é o olhar do adulto para aquela situação. Ali ela está apenas conhecendo o corpo dela e sentindo sensações diferentes, estimulantes. Quando você passa por uma situação como essa, qual é a melhor forma de você proceder? Desvie o foco da atenção dela. Então, se está numa festa, por exemplo, de aniversário, filha, vem ver que legal, olha que decoração bonita, olha, seus amiguinhos estão ali brincando, vem cá brincar, vamos lá, mamãe vai junto. Então, é como se você não fosse lá dar uma bronca, mostrando que aquilo não é algo legal de ser feito, mas você leva a atenção dela para um outro universo infantil, lúdico, brinca e distrai ela. A segunda, questão, então a primeira, não é pornografia. A segunda, desvia o foco da atenção. A terceira, que é tão relevante e importante
quanto as primeiras que eu falei, ensine para ela o que é um ambiente protegido. E aí, quando você está dentro do seu quartinho, filha, você pode fazer o que você quiser, porque aqui você está sozinha, é um ambiente protegido para você conhecer teu corpo. E quanto mais ela crescer em contato com o próprio corpo, com as sensações, com os prazeres, mais feliz ela vai ser na vida adulta. Porque, pasme, mas na hora que a gente está ali, no vucu-vucu com o nosso parceiro, sabe essa gaveta que chama inconsciente, que é construída na infância? Ela recebe essas informações do tipo, é feio, é sujo, e aí tem a modos. Quando a mulher tá ali, o homem começou a beijar ela, tal, desceu, chegou na região íntima, essa gaveta do é sujo, do é feio abre e ela não consegue ficar à vontade, por exemplo, para receber um sexo oral. Porque ela tem medo de ser um cheiro ruim e o parceiro não curtir. Ou ela nem acha a vulva dela bonita, a vagina dela legal, e ela não consegue ficar aberta ali para essa experiência de receber beijinhos. E quando eu falo aberta, realmente ela fica super fechada. Ela se esconde ali na hora do sexo, porque ela não está à vontade com a própria sexualidade. Então, você estimular a criança a crescer com esse contato com a região íntima dela é uma forma super legal de construir uma sexualidade saudável. Assim como você também deve criar limites para o menino. Não é esse mundo todo é seu, mexe no seu pinto aonde quer que você esteja. Ensina ele também o que é o ambiente protegido, aonde ele pode, aonde ele não pode se estimular. Porque às vezes a gente vê situações como essa de homens que vão para um coletivo, para um ônibus e ficam ali se tocando, né, se estimulando. Essas pessoas estão sempre sem limites, mas o mundo é muito aberto para isso. Então é importante que homens e mulheres sejam livres com sua sexualidade, que se toquem, que conheçam como que funciona o próprio corpo, mas que saibam qual é o lugar ideal para fazer isso, que é um ambiente protegido, porque aí a gente vai criando uma sexualidade mais saudável. Outra questão também, quando a gente fala de sexualidade e que vai para a cama com as mulheres, é uma coisa chamada ditadura da beleza. Isso, gente, nos escraviza. A mulher, ela acredita que para que ela seja feliz sexualmente, ela precisa ter um corpo perfeito. Porque se ela tiver, sei lá, acima do peso, ela já não vai ter uma sexualidade tão feliz e aflorada, porque o pezinho a mais ali vai fazer com que ela não seja feliz, sendo que, na verdade, tá tudo novamente, no cérebro. A sexualidade não tem nada a ver, e o sexo, né, com a questão do corpo dentro dos padrões colocados pela ditadura da beleza. Você não precisa ser magra. O que você precisa estar é saudável e feliz com o seu próprio corpo. Eu brinco que é dar o dedinho para o espelho, sabe? E não é isso que acontece. Então, quando a mulher ela vai para a cama, ela arranjou uma posição super gostosa, extremamente prazerosa. Então, ela tá ali deitada, sei lá, tá de 4, né? Tá sendo lá penetrada e tal. De repente, ela olha para baixo e ela começa a ver assim, ela fala: gente, mas meu peito tá tremendo muito. Olha a minha barriga fazendo movimento. Preciso de uma lipoaspiração. Aí, ao invés de estar vivendo o prazer de estar numa relação sexual, sendo penetrada, ela começa a entrar ali, ó, naquele momento mesmo, numa luta contra o corpo, ficar, meu Deus, eu tenho que fazer uma lipo, eu tenho que pôr silicone nos seios. E aí começa nessa paranoia delirante e isso não vai fazê-la feliz. Ou tá numa posição, olhou ali no espelho e fala: gente, olha essa celulite na minha bunda, olha essas estrias. E aí, ao invés de viver o prazer, ela vai sair de uma posição super gostosa e prazerosa para buscar uma posição que ela acha que fica mais bonita visualmente. E às vezes não é essa posição que é tão gostosa para o prazer. E ela para tudo
E ainda tem um terceiro caso que é o pior, que é aquela pessoa que brinca de gato-mia na cama. Ela apaga todas as luzes, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. E fala pro marido, vem amor, tô aqui. E aí o marido tem que ir lá, que nem, né, um cego tentando achar a pessoa. Eu brinco que é assim, se me achar aqui nessa escuridão, tu pode me comer. E aí faz sexo só de luz apagada, bem no escuro, porque ela não consegue aceitar o próprio corpo. Quando eu falo isso, eu não estou falando uma apologia, por exemplo, à obesidade. Ah, vamos ser todo mundo gordo, que é tudo maravilhoso. Se você não está feliz com o teu corpo, se você é uma mulher que o seu pezinho aí acima tá te incomodando, vai cuidar disso, vai numa nutricionista, num nutrólogo, vai numa academia, arruma um personal trainer, uma nutricionista para fazer aquela dieta maravilhosa, faz esse pacote inteiro e seja feliz. Por quê? Porque você estando com o corpo legal, você vai estar feliz com o espelho e isso vai interferir na tua sexualidade. Porém, como terapeuta sexual, eu afirmo para você que você pode sim ter um corpo acima desse padrão ditado pela sociedade como padrão de beleza e ser extremamente feliz sexualmente. Para isso, basta que você dê o dedinho e faça as pazes com o espelho. Como isso, gente? Primeiro, eu gosto de fazer essa piada e não vou perder este momento para contar para vocês. Vocês acham que se barriga para dentro fosse bom ia chamar negativa? Eu tenho, por exemplo, uma barriga good vibes, a barriga positiva. Eu não tô nem aí que a minha barriga não é aquela reta para dentro. Por quê? Porque eu aceitei que ela é assim e eu gosto dela desse jeito. Falo, quando eu vou pra cama, eu tenho celulite. Tenho estria, tenho. O meu peito, ele é pequeno e ele balança, a minha barriga tá aí também, balança. E o que é importante? Dentro desse pacote, desse cenário que eu passo para vocês, eu me amo, eu me aceito, eu gosto de cada centímetro do meu corpo. Eu posso ir com a luz acesa que for, fazer uma relação com uma pessoa e ser feliz, porque a pessoa com a qual eu preciso me relacionar e amar, eu estou em plena sintonia. E essa pessoa sou eu mesma. Eu me amo, eu me aceito e quando eu vou me relacionar com alguém, eu vou para sentir prazer e automaticamente, por me amar e sentir prazer, esse prazer todo é refletido no meu comportamento e aí isso gera prazer para o outro. Então, se você quer fazer as pazes, é o melhor caminho para você ter a plenitude na sexualidade. Aceite quem você é, né? Faça aquele exercício de ficar nua na frente do espelho, olhar para o teu corpo, mas não brincar de jogo dos 7 erros, que a gente garra, né, na memória aquela imagem de quando a gente tinha 19, 17, sei lá. Quando eu tinha 17 anos, a minha barriga era negativa, meu peito era durinho. Aí a gente fica tentando ter esse corpo da garota, da Lolita, né, da Anitta. E aí não é isso que se apresenta. E aí a gente vai pra cama achando que o parceiro que tá ali na nossa frente, ou a parceira, tá buscando esses defeitos. E eu gosto de dizer, gente, é como se fosse um processo seletivo, sabe? Para entrar numa faculdade. Quando você tá na cama com alguém, quando você tá se relacionando com alguém, você já passou no vestibular, né? Você já passou nesse processo seletivo. Se você está ali nessa situação com alguém, é porque o que você fez, os atributos que você tem, já te levou para aquela situação. E quanto mais você mergulhar no prazer, na sexualidade, em viver essa experiência na plenitude, mais feliz você vai ser. Agora, se você ficar levando essas paranoias delirantes de, puxa, será que ele tá vendo minha celulite? Será que ele tá vendo minha estria? Se toca, isso vai atrapalhar o teu prazer e a tua sexualidade, e aí você não vai conseguir gozar o melhor da vida. Então,
faça as pazes com o espelho, e isso é um caminho importante. Vamos trazer também um outro tema que é relevante para esse se toca aqui, mas principalmente para o se toca aqui, do se tocar de verdade, que é as pessoas pensam que para ter uma sexualidade boa, plena e feliz, elas precisam ter alguém. Então é muito comum que eu fale assim: eu sou dona de um sex shop, e a pessoa vire pra mim e diga: Thaís, quando eu tiver um namorado ou uma namorada, eu te procuro porque eu tô solteira. Então solteira, o que eu vou fazer num lugar como esse? Já ouviram esse tipo de frase, não ouviram? Então, ou já tiveram esse tipo de pensamento, ou eu falo assim: nossa, tem um vibrador maravilhoso, e a pessoa fala assim: não, eu não preciso de vibrador, porque o meu marido é maravilhoso. Isso porque as pessoas ainda atrelam a questão do autoconhecimento, da massagem íntima, desse prazer que você pode proporcionar para você mesma, ou atrelada a alguém, eu preciso ter alguém para ter prazer, ou se eu tenho prazer com o meu parceiro, logo eu não preciso conhecer o meu próprio corpo ou me masturbar, porque essa é uma responsabilidade dele. E aí, gente, se vocês querem ser pokémons evoluídos, eu vou dizer para vocês: desconstruam de uma vez por todas essa ideia. Tenham autonomia do seu orgasmo. E ter autonomia do próprio orgasmo não significa que eu estou dizendo para você: você não precisa ter ninguém. Tenha autonomia do seu orgasmo, termine sua relação com o teu marido, tenha autonomia do seu orgasmo, fique eternamente se masturbando e você não vai precisar de ninguém negativo. O que eu falo é o orgasmo e o conhecimento do próprio corpo, o amar o próprio corpo, essa autonomia que eu trago para vocês, ela é uma ferramenta que é empoderante para a mulher absurdamente. Por quê? Porque ela gera o hormônio da felicidade. A gente tem serotonina, ocitocina, então todos esses hormônios que, poxa, fazem bem pra gente. Quando você se masturba, quando você goza, você tem contato com tudo isso. É muito comum, acho que vocês já ouviram isso também. Quando você tá, sei lá, no ambiente de trabalho e você tem aquela chefe que é super mal-humorada, sabe? Aquela chefe que vive dando patada em todo mundo, que é ranzinza, e vira e fala assim: essa mulher precisa de um, viu? Ela tem que gozar, pô, eu vou dar um desse tamanho pra ela. Ou quando alguém chega no trabalho com um sorriso que vem daqui até aqui, ó. A pessoa tá distribuindo sorriso. O que é comum a gente falar? E hoje teve, hein? Rolou, hein? Pô, olha o sorriso dela. Pelo visto, a noite foi boa. A felicidade, esse sorriso, ou a braveza, o enfesamento, ele tá super atrelado à sexualidade, sim. Porque quando você se masturba e tem prazer e goza, você se conecta a uma energia que te faz feliz. O mesmo acontece se você tem um parceiro, você pode sim se estimular, ou você tem um parceiro e ele te estimula e você tem orgasmos maravilhosos. Isso interfere diretamente na tua vida. Interfere na tua vida pessoal, profissional, em tudo, em todas as áreas. Então, quando você tá feliz sexualmente, você consegue produzir mais. Você consegue ser mais afetuosa, por exemplo, com os teus filhos. Mais afetuosa, por exemplo, com o teu parceiro. Às vezes, casais que estão em conflitos, existe um homem e existe uma mulher. Os dois estão aqui para se relacionar. Pode até ter um vucu-vucu ali à noite na cama.
mas não tem afeto, não tem amor, não tem contato, não tem troca. Então, quando a gente fala desse contato que você tem que ter com você, esse amor próprio, e quando a gente fala de sexualidade, a gente não tá falando só de um pênis e uma vagina. Sexualidade não é um encontro de genitais. Sexualidade é uma energia que ela envolve amor, afeto, toque, conexão, a forma com que você fala com o teu parceiro. E quanto mais você tem esse contato com essa energia, sabe? Energia que circula, mais feliz você fica. E essa felicidade reflete em todas as áreas da sua vida. Então, eu incentivo a todas a praticarem esse autoconhecimento. E agora, então, eu vou falar para vocês sobre a anatomia do nosso corpo. É importante que a gente conheça como funciona para depois, então, ter contato com esse prazer. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é como que funciona aqui. Essa é a nossa região íntima. Eu trouxe uma pepeca, então vamos entender como é essa pepeca. Essa parte de cima é o que nós chamamos de Monte Vênus. É onde estão os pelinhos pubianos, sabe? Então aqui, Monte Vênus é onde tem os pelinhos pubianos. Essa parte mais rosinha clara são os grandes lábios. E aqui, essa parte pequenininha aqui, ó, são os pequenos lábios. É importante que vocês saibam também que esse lance a nomenclatura de grandes lábios e pequenos lábios não necessariamente correspondem à realidade. Às vezes o pequeno lábio é grande e o grande lábio é menor. Então você pode ter um pequeno lábio maior, um grande lábio menor. Então, ok, conheça a tua região íntima, mas não fica procurando simetria ou o meu pequeno lábio, o grande lábio. Isso pode acontecer e tá tudo bem, tá tudo lindo. Aqui nós temos, aonde eu estou introduzindo o dedo, o canal vaginal. E aqui nós temos a uretra, que nesse caso está representado por esta bolinha aqui, ó. Então, dentro da nossa vagina tem a uretra, aonde sai o xixi, e o canal vaginal é esse buraquinho onde, né, eu estou introduzindo o dedo, mas que é o caminho ali onde sai o bebê, enfim. Se você está assistindo esse vídeo, acreditava que tinha saído da cegonha, caído, né, da cegonha, saiu do ovo, vim aqui para que nem Papai Noel, desconstruir essa tua ideia. Não existe Papai Noel, mas também não existe cegonha, não existe ovos, e nós somos fruto de uma relação sexual que o início da vida é exatamente esse. Esse é o caminho da vida. Olha que coisa bonita. O canal vaginal é o nosso caminho da vida, certo? Então, essa é a região íntima. E eu pulei uma parte porque eu quero dar um protagonismo para ela, que é essa partezinha mágica aqui. Essa partezinha de fora que se chama clitóris. Eu vou falar um pouco mais alto e pausadamente, porque essa parte merece sua atenção. Clitóris. Eu quero que você vire melhor amiga do seu clitóris. O clitóris, muitas pessoas pensam que é essa parte externa só, que a gente consegue ver, é essa partezinha. Mas quando você conhece anatomicamente o clitóris, você é apresentado para esta mágica aqui, ó. O clitóris, ele não é só aquela partezinha de fora. Ele tem toda essa parte que fica dentro do canal vaginal e aqui também, ó, dentro do canal vaginal. A primeira coisa que é também importante explicar, por que eu falo canal vaginal, é que a gente chama isso daqui de vagina. Mas a parte externa é a vulva. Vagina é a parte interna. É que o brasileiro colocou o nome de vagina e a gente fala vagina para tudo. Mas essa externa é a vulva, interna a vagina. Vamos desconstruir a ideia também de orgasmo vaginal e orgasmo clitoriano. Porque quando você é penetrado
a mulher é penetrada no canal vaginal, também tem essas partezinhas do clitóris que são estimuladas e por isso é também o clitóris estimulado na penetração. Então, orgasmo clitoriano versus orgasmo vaginal. O clitóris ele é estimulado externamente, mas quando você também é penetrada, o clitóris é estimulado. Esse bonitinho aqui chamado clitóris, ele tem mais ou menos 8.000 terminações de prazer. 8.000 terminações de prazer é um mundo de terminações de prazer. Então, quando você vai e estimula o clitóris, você está se conectando a uma das energias, né, a uma zona erógena que tem muita potência. 8.000 terminações ali sendo estimuladas. Os homens, por exemplo, na glande, tem quase 4.000. A mulher tem o dobro dessas zonas de prazer. E por que se o clitóris tem 8.000 terminações, as mulheres não conseguem ter tanto orgasmo quanto o homem tem de prazer e de ejaculações? Sabe por quê, gente? Olha quem volta. Volta o nosso amigo aqui, ó, o cérebro. Por que isso acontece? Porque nós não estimulamos o nosso clitóris ou não nos relacionamos bem com a nossa vulva, com a nossa vagina, porque o nosso cérebro não está conectado ao prazer. Se você criar essa pastinha de prazer, conectar a sua energia com essa sexualidade e estimular o seu clitóris, você vai ser muito, muito feliz. Agora que eu já falei um pouco para vocês sobre a anatomia, né, do corpo, então da região íntima, a pequenos lábios, grandes lábios, o clitóris, o canal vaginal, a uretra, enfim, o poder do nosso amigo clitóris, 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 fantástico e sensacional. Quero dizer para vocês que uma forma de você começar a trabalhar com a sua sexualidade está dentro desta caixinha mágica. Aqui dentro tem uma ferramenta que é realmente poderosa. Essa ferramenta é o espelho. Você pega o espelho, espelho mágico, aponta para a região íntima e diz: espelho, espelho meu, existe região mais desconhecida do que a minha? Então, faça esse exercício, conheça a tua região íntima, pega um espelhinho, aponta e vê os teus pequenos lábios, os teus grandes lábios, estimula o teu clitóris olhando no espelho para ver o que acontece. Assim como o homem tem uma ereção e o pênis fica maior, o nosso órgão genital feminino também. O clitóris, quando estimulado, ele vai ficando aumentando, 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 e isso é muito interessante. Então aí você tem o clitóris, né? E no clitóris, essa parte externa tem um capuz, chama prepúcio, é uma pelinha que fica nessa parte externa. Uma brincadeira legal para você fazer é: põe o capuz, tira o capuz, põe o capuz, tira o capuz, mexe no seu clitóris e utilizando o espelhinho é uma coisa bem legal, porque aí você começa a ver como é que ele vai ficando, e isso também pode ser super estimulante para você ter essa conexão com o prazer. Então, vai conhecer teu corpo, coloca um espelhinho ali, dá o dedinho para tua região íntima, aprende a amar ela, porque isso reflete no teu prazer e na tua sexualidade. Já que a gente falou um pouco sobre esse toque, sobre esse prazer, sobre essa questão mais do toque do conhecimento aqui anatômico, eu quero, para encerrar essa palestra, dizer da importância do toque na mente. Você precisa ter essa mente aberta. Eu falo que assim, na sexualidade, a nossa mente tem que ser que nem um paraquedas. Ela só funciona se estiver aberta. Se você tiver essa repressão sexual muito grande na tua mente, seja por uma educação religiosa, que te colocaram que a sexualidade é algo pecaminoso, ou é algo que não é bom,
ou uma mãe que ficou ali te dizendo não faça isso, não faça aquilo. Eu brinco que é quase a música do El Chan, sabe? Pau que nasce torto, nunca se endireita, menina que requebra, mãe pega na cabeça. E essa música é repressão sexual. Domingo ela não vai, não vai. E quando ela vai, depois de 9 meses você vê o resultado. E aí mostra que, ó, cuidado, você vai sair, você vai voltar grávida e não sei o quê. Então tudo isso é repressão sexual. A mulher ela pode ter autonomia do corpo sim, e vai se relaciona com preservativo e não vai ter resultado depois de 9 meses. Por quê? Porque ela está se protegendo, ela sabe que o preservativo é importante. E aí ela vai para a cama e ela vai viver o prazer sem culpa, sem medo. Então o meu toque na cabeça de vocês, ou se toca, para com esse lance de eu gosto de sexo. Se um homem fala, pô, esse cara deve ser bom de cama. Ah, a mulher gosta de sexo. Ih, não é mulher direita. Ih, deve ser uma puta. Então a gente tem que desconstruir essa ideia de que a sexualidade é uma coisa distante para a mulher. De que o homem é um fogão a gás enquanto a mulher é um fogão a lenha. A sexualidade da mulher é difícil, ela precisa de horas e horas e horas de preliminares para que ela chegue ao prazer. Gente, é tudo uma questão de conexão. Você precisa se conectar ao teu corpo e a tua mente tem que estar conectada ao prazer. Sabe aquela paranoia, aquela neura? Extermina ela. Vai viver o prazer porque você merece, sabe? Abre a tua mente. Permita-se viver deliberadamente essa energia tão maravilhosa que é a sexualidade e o sexo. E antes de você pensar em sexo como vucu-vucu, vai viver o amor, sabe? Vai abraçar, vai beijar na boca, às vezes muito melhor do que uma penetração, é uma massagem corporal em que você descobre zonas erógenas do teu corpo e do corpo da pessoa com quem você se relaciona. Às vezes muito melhor do que uma penetração é um abraço super gostoso numa noite fria e dormir de conchinha, dando beijinho no pescoço. E isso é a conexão da energia que eu quero que você tenha com o outro. E com relação a você, com você mesma, ame você mesma, ame teu corpo da forma com que ele está, ame tua região íntima, não tem nada de sujo, de feio, ela é linda, ela merece teu amor. Toca ela com carinho, descobre o prazer que ela pode te proporcionar, mas descobre esse prazer no corpo. Vai tomar banho, sei lá, coloca uma música e começa a ensaboar teu corpo e curtir esse movimento, esse momento em que você se toca e quanto é gostoso você se amar. Então eu desejo que você se ame e que você ame muito a você mesma. E o Se Toca, Mulher, e Goze a Vida, se você quer gozar o melhor da vida, ame muito a pessoa que merece mais o teu amor, que é você. Conheça o teu corpo e cada centímetro, cada zona erógena do teu corpo, conheça você antes que o outro conheça. Não terceirize algo que é teu. E quando você tiver autonomia do teu orgasmo, eu tenho certeza que você vai ser feliz e você vai se relacionar com alguém. Porque se alguém merece essa tua felicidade, compartilhar dessa tua felicidade. Então, eu desejo todo o sucesso do mundo, goze a vida e seja feliz.